Preparando. Pode se achegar aí, viu, vocês, viu? Duda, vem pra cá, Duda, logo. Esperando só os irmãos chegarem aqui. Por enquanto não tem ninguém. A irmã Amélia foi a primeira. Alessandra. Irmão Delmário. Deus abençoe a todos vocês. Mais e mais. A paz, minha irmã Alessandra. Deus abençoe. Irmã Carol, Carol VIP, ó. Gente boa, Carol. Deus abençoe. Cláudia Rocha. Deus abençoe. Irmã Ana Marta. Deus abençoe. Simas. Irmã Ruth Oliveira. Vidraçaria. Deve ser Cosme, né? Irmã Jeane. Deus abençoe. João Antônio. O homem que parece comigo. Deus abençoe. Márcia Patrícia. Duda, tá falando, Duda, com você, irmã Márcia. Gizes, Deus abençoe. Tâmara Novaes, Deus abençoe. Irmã Neide, Juninho, e aí vai. Gente, nós vamos começar essa live louvando ao Senhor. Eu vou deixar para orar no final aqui e dar alguns avisos, alguns pedidos de oração que foram passados aí. A irmã Tailândia botou uma caixinha de oração no Instagram. E alguns pedidos de oração nós temos aqui para agradecer, para orar. E vamos estar fazendo isso aí no final. Ok? Então nós vamos cantar uma música para louvar ao Senhor nesse momento. É uma música conhecida nossa. O irmão Paulo gosta muito dessa música. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Então nós vamos entoar esse cântico. Bora? Nenhuma condenação há. O Ministério de Celebração está aqui discutindo, gente. É complicado, viu? Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra. E encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada.
que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor, querido Senhor. Amém. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que as provas são grandes, as lutas, as tempestades, principalmente nos dias os quais nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus nos conforta dizendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria nesta noite que você abrisse a sua Bíblia aí juntamente comigo, deixasse aí os alôs agora para realmente depois da live, né? E abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque. Nós sempre gostamos de ler Abacuque, e principalmente nesses momentos aí difíceis que estamos vivendo, de quarentena, isolamento social e tantas outras coisas acontecendo. Abacuque, ele sempre nos traz uma esperança e nos revela também que Deus, ele é soberano, como nós temos dito e como nós temos ouvido por muitos outros pastores, outros líderes nesses últimos dias. E o profeta Abacuque, ele é uma pessoa que, assim como nós, creio que ele fez algumas perguntas a Deus, e nós também estamos fazendo algumas perguntas a Deus nesses últimos dias. E é claro, se fazemos as perguntas, nós esperamos uma resposta desse Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Abacuque, ele é um profeta de Deus, um homem de Deus, assim como eu e você. Abacuque era uma pessoa que confiava plenamente em Deus, assim como eu e você. E Abacuque, juntamente com o povo de Deus naquele contexto, passava por dificuldades igualmente a mim e a você temos passado nos dias de hoje. Mas é claro que a nossa confiança em Deus, ela se torna inabalável. E nós precisamos sempre realmente agradecer por tudo a Deus. Então eu gostaria de ler esse texto, e no decorrer da leitura nós vamos estar tirando algumas lições para a nossa vida, assim como Abacuque aprendeu algumas coisas juntamente com o povo de Deus naquele contexto. Nós podemos também aprender no nosso contexto. E eu gostaria de iniciar lendo o seguinte: Abacuque capítulo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Quando a palavra de Deus fala de sentença, gente, sentença, quando nós vamos em um tribunal e que o juiz dá uma sentença a um acusado, é porque aquela sentença tem que se cumprir. É um julgamento que foi feito, e aquele julgamento chegou a um veredito final, e ali o juiz decreta a sentença. Se a pessoa ela vai pagar pelo que cometeu, pelo crime que cometeu, ou se ela vai ser absolvida do crime que cometeu. E da mesma forma é Deus. Deus é o Deus que julga. A Bíblia diz que Ele julga a todos. Ele é o Deus que julga vivos e mortos. E um dia esse Deus, Ele já tem julgado e Ele vai continuar julgando. E um dia todos nós, rico, pobre, preto, branco, sabe, nós estaremos perante a esse Deus, diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta
daquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Se nós cremos ou estamos deixando de crer. Então, o livro de Abacuque ele começa dizendo sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou seja, o juízo de Deus que foi revelado de alguma forma a esse profeta. Deus iria revelar a ele aquilo que iria acontecer ou aquilo que já estava acontecendo e por que estava acontecendo. Qual o objetivo de estar acontecendo tal coisa? O profeta Abacuque ele vive em um contexto onde Deus ele vai usar os caldeus, os babilônios, para punir o povo de Deus. Ou seja, não seria uma punição, mas castigar de uma forma, como a Bíblia nos ensina muito bem, que a Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama. Então, tudo que Deus fazia pelo seu povo, até mesmo as desgraças que acontecia, as doenças, as pestes, né, os cativeiros, Deus tinha um único objetivo, de corrigir o seu povo, de ajudar o seu povo a olhar para ele, se firmar nele, confiar somente nele. E Deus vai revelar a Abacuque o que realmente estava acontecendo e por que estava acontecendo. E o versículo 2, a voz do profeta, o profeta começa a falar. E ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja a situação o qual esse profeta se encontrava juntamente com o povo. A nação aí é a nação de Judá. Uma nação que estava ética e moralmente falida. Havia uma opressão. Nós vamos ver aí 4 palavras que são usadas pelo profeta, né, que nos mostra assim o que realmente esse povo estava vivendo. Fala de violência, fala de iniquidade, né, que seria o pecado a cada dia crescendo, contendas, litígios, né, e a lei não se estabelecia, assim como nós estamos vendo acontecer muitas vezes no mundo, no nosso país e em tantos outros lugares. O fato é que Abacuque está diante de um quadro aterrorizante, um quadro pavoroso, porque esse quadro não era de uma nação ímpia, não era característica de pessoas ímpias, mas características de pessoas das quais levava o nome do Senhor. O mais preocupante para Abacuque era isso, ele vê isso que está acontecendo, descreve o que está acontecendo, e o que está acontecendo no meio do povo de Deus. É triste essa realidade, porque parece que no decorrer dos anos o povo de Deus não aprendeu muita coisa, porque quando a gente para analisar os nossos dias, talvez não tenha sido muito diferente dos dias de Abacuque. E assim como Abacuque, nós clamamos a Deus, intercedemos, pedimos a Deus para que entre com a providência, e muitas vezes, assim como Abacuque, parece que Deus ele está inerte. Parece que há uma inércia por parte de Deus e muita coisa não se melhora. Essa é a visão que nós temos, essa é realmente assim a ideia que nós temos. E Abacuque praticamente ele disse: o Senhor não vai fazer nada, né? É como a gente viver uma crise da qual nós estamos vivendo e muitas vezes perguntarmos a Deus: e agora? Estamos clamando, Senhor, estamos orando, estamos intercedendo e nada vai acontecer, né? Mas o fato é que o profeta ele está diante de um Deus o qual ele conhece, e porque ele conhece esse Deus, ele clama a esse Deus, e porque ele conhece esse Deus, ele tem a intimidade tal com esse Deus de dizer: até quando, Senhor? Questionando, fazendo perguntas. E muitas vezes nós passamos pelas mesmas coisas. O fato é que a situação de Abacuque não é muito diferente da nossa situação nos dias de hoje. A calamidade tomava conta, a estava lá embaixo. Algumas coisas estavam acontecendo que desagradava totalmente a Deus. E aí eu lembro de um texto, eu até coloquei aqui, do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo. Eu quero que você vá lá para esse texto.
Paulo ele vai nos trazer uma palavra profética no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, quando ele diz o seguinte. Olha o que é que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta. Ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Gente, a palavra de Deus nunca nos enganou. A palavra de Deus nunca disse que nós teríamos uma vida que seria um mar de rosas. A palavra de Deus nunca nos enganou a ponto de dizer que ser crente seria muito fácil. Ser crente seria só bênção e nunca passar por dificuldades. Não, homens do passado, homens do presente sofreram e vão continuar até sofrendo. Mas o fato que nós temos que ter realmente no coração, na mente, é que esse Deus está conosco em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida. Então Paulo está dizendo assim: olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos têm chegado para cada um de nós. O tempo que nós estamos vivendo hoje, sabe, são dificílimos. Dificílimos de encarar. Medo, ansiedade, pânico e tantas outras coisas, sabe? Pessoas que não estão conseguindo ter um equilíbrio mental, as emoções estão afloradas e tantas outras coisas acontecendo. Mas tudo isso, meus amados irmãos, já estava previsto na palavra de Deus. E Paulo, ele traz esse alerta a Timóteo, um jovem pastor, alguém que iria ter que aconselhar outras pessoas. E Paulo está dizendo a Timóteo: olha, tempos difíceis virão. Alerta a igreja, alerta ao povo, para que ninguém se engane, sabe? Para que ninguém viva uma vida cristã achando que tudo vai ser mil maravilhas. Não. Os tempos serão difíceis. O próprio Cristo, quando esteve nesse mundo, ele falou para os discípulos, disse: olha, vocês serão presos, vocês serão odiados pelas nações, pelas pessoas. Vocês, sabe, sofrerão escárnio, vocês sofrerão perseguição. E o próprio Cristo lá em João, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse venci o mundo, eu creio que Jesus está dando aos discípulos um encorajamento para continuar. Mesmo diante de aflições, mesmo diante de muitas coisas difíceis realmente que vão acontecer, sabe, nós precisamos ter ânimo novo sempre, para continuarmos olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí Paulo continua dizendo assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, homens orgulhosos, presunçosos, arrogantes. Aí ele vai dizer: blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Olha o conselho de Paulo para Timóteo, aí no finalzinho do versículo 5, quando ele diz: foge também destes. Então veja as características dos homens atuais, dos homens ímpios, sabe? Quando a gente vê Abacuque, nesse texto, ele vai fazer uma comparação entre o ímpio e o justo, entre o perverso e o justo, sabe? O comportamento de um e de outro. Ambos estão no mundo, mas é claro, agindo de forma diferente. O homem ímpio, ele age diante de uma situação a qual nós estamos vivendo de uma forma. E nós que somos justos, justificados por Cristo, temos que agir de uma forma totalmente diferente. Porque o nosso Deus, ele precisa ser glorificado. O nosso Deus, ele precisa ser exaltado. Veja que Abacuque estava vivendo um contexto, e lá Paulo vai estar falando com Timóteo, praticamente vivendo o mesmo contexto. De homens violentos, homens pecadores, sabe? Homens que faziam de tudo
para desagradar a Deus. A imoralidade crescia a cada dia, como tem crescido nos nossos dias. E parece que tudo é normal, parece que tudo está bem, parece que as coisas se relativiza tudo nesse mundo. E não podemos ser assim. Então o profeta aqui, ele está clamando a Deus, sabe, para que Deus ele entre com a providência dele. Da mesma forma, nós hoje clamamos a Deus para que Deus possa entrar com a providência dele, não somente nessa crise, não somente contra o Covid-19, mas é claro, contra um todo, para que Deus entre com a providência dele, na violência que está aí, sabe, na imoralidade que está crescendo a cada dia. O homossexualismo cresce assustadoramente, as famílias estão sempre à mercê do inimigo o tempo todo. Então nós precisamos clamar a Deus. E é claro, em alguns momentos perguntar: até quando, Senhor? Até quando nós vamos ver tudo isso acontecendo? Mas é claro, o tempo nunca é nosso, o tempo é de Deus. E Ele tem a sua forma de agir. Ele tem a sua forma de fazer as coisas acontecerem. Lembra-se da mensagem passada, quando nós falamos que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam de forma imediata. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não. Primeiro é no tempo de Deus. Segundo é do jeito de Deus. Veja que o clamor de Abacuque, ele chega até Deus. E a partir do versículo 5, nós vamos ver agora um Deus que responde a Abacuque. Mas talvez não responda a Abacuque do jeito que Abacuque gostaria de ouvir. A resposta de Deus, muitas vezes, não soa bem aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos aceitar essa resposta. A resposta de Deus, muitas vezes, ela não vem como nós gostaríamos que viesse. Muitas vezes Deus ele não nos dá um sim, mas Ele nos dá um não. Muitas vezes Ele não nos dá um não, mas Ele não nos dá um espere. E muitas vezes Ele não nos dá um espere, mas Ele diz assim: olha, vocês precisam crescer espiritualmente. Vocês querem receber a bênção, mas não estão preparados. Vocês querem sair da pandemia, mas talvez vocês ainda não cresceram com isso. Então a resposta de Deus para a nossa vida vem da forma que Ele, Deus, desejar. E olha o que é que Deus fala a Abacuque. A partir do versículo de número 5, ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Olha que coisa impressionante. Abacuque está vendo um quadro totalmente desolador. Abacuque está vendo um quadro onde a violência imperava, onde a injustiça estava imperando, a corrupção estava ali. Abacuque está vendo um quadro, sabe, de horror, de pavor, de desespero praticamente, porque ele está dizendo: até quando eu vou ver tudo isso e o Senhor não vai fazer nada, sabe? Mas Deus está dizendo assim: Abacuque, entenda uma coisa, eu estou realizando uma obra que você vai ver como vai ficar essa obra. Olha o texto, meus amados irmãos. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Sabe, vocês vão ficar de boca aberta. Porque sou eu que estou realizando isso. Sou eu que estou fazendo isso acontecer. E eu tenho um propósito para que tudo isso aconteça. E o propósito de Deus, meus amados irmãos, é sempre abençoar o seu povo. O propósito de Deus é sempre fortalecer o seu povo. O propósito de Deus é sempre, sabe, fazer com que o seu povo possa olhar para Ele, para Jesus, como autor e consumador da sua fé. E Deus, Ele descreve que obra seria essa. Seria uma obra maravilhosa, sim. Seria uma obra magnífica, sim. Seria uma obra grandiosa, sim. Esplendorosa, sim. Mas não era muito bem da forma que Abacuque esperava que fosse. Olha o versículo 6, quando diz assim: pois eis que suscita os caldeus. Os caldeus, gente, naquele contexto ali, era a Babilônia, era uma superpotência mundial. E Deus ia usar essa nação
Se vocês pegarem o livro de Jeremias, nós vamos ver isso. Deus iria usar essa nação para levar o seu povo a cativeiro. E Deus iria usar essa nação como instrumento em suas mãos, para fazer com que o povo dele pudesse voltar aos seus caminhos. Para fazer com que o povo dele, a nação de Judá, pudesse reconhecer os seus erros e voltasse novamente a esse Deus. Os caldeus eram terríveis, assim como os ninivitas, assim como tantos outros povos naquele contexto. E nós vamos ver que Deus vai se utilizar dessa nação, os caldeus, uma nação terrível, para justamente conduzir o povo à santificação, para conduzir o povo ao quebrantamento, para conduzir o povo a aquilo que ele desejava fazer no meio do povo. Parafraseando aqui a palavra de Deus, né? Deus, ele se utiliza dessa pandemia. Nós poderíamos colocar aqui, porque eis que suscito o Covid-19, para que através de tudo isso, a obra maravilhosa de Deus aconteça na vida do seu povo. Para que através da Covid-19, sabe, crentes se firmem cada dia mais. Para que através dessa pandemia, pessoas possam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, sabe? Nós precisamos passar por isso. Nós necessitamos passar por isso. E Deus sabe. Porque é Ele que suscita essas coisas. Assim como suscitou nações, Ele tem suscitado essa pandemia para que o seu povo possa crescer, para que o seu povo possa aprender, para que o seu povo possa se firmar mais, para que crentes relaxados deixem de ser relaxados nesse momento. O nosso desejo é que você não fique nesse momento somente buscando a Deus, mas que ao passar esse momento você continue firme, você continue buscando esse Deus. Nós vamos ver várias vezes na palavra de Deus, Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem parados, não façam nada. Porque, meus amados irmãos e irmãs, entendemos que a batalha, a nossa guerra, quem vence é Deus sempre. Porque com certeza, se não for por Ele, sozinhos, nós não vamos a lugar algum. Se os irmãos e irmãs aí continuarem lendo esse texto, nós vamos ver o que é que o povo de Judá iria passar nas mãos de um povo ímpio, nas mãos de um povo, estou me enxugando aqui, ó, nas mãos de um povo totalmente afastado de Deus. Mas era esse povo que Deus ia usar como instrumento em suas mãos, assim como usou Satanás como instrumento para edificar a vida de Jó, transformar a vida de Jó mais ainda. Esse é o Deus o qual tem usado esse momento na história da humanidade para nos edificar, para nos salvar, para fortalecer, para que possamos, sabe, como igreja, principalmente, nós vivermos uma comunhão gostosa, como nós já temos essa comunhão. Alguns têm se desviado, alguns têm se afastado, mas esse é o momento de você se achegar, sabendo que Deus está usando um instrumento que está assustando, um instrumento que está trazendo desespero, um instrumento que está fazendo e acontecendo no mundo. Mas tudo isso para provocar você e a mim, para que assim como Abacuque nós possamos clamar a esse Deus, crendo que esse Deus, Ele pode resolver e somente Ele pode resolver a situação que aí está. E ainda que não resolva, somente Ele pode nos proteger, somente Ele pode nos livrar. Tome todas as precauções possíveis, porque você é ser humano, eu sou ser humano. Use máscara, desinfete bem as mãos, use gel, álcool em gel, faça tudo. Mas entenda uma coisa: somente Deus é capaz de nos livrar de toda essa pandemia
que aí se encontra. Olha o versículo 12 desse texto. Olha o que é que o profeta vai dizer. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? É uma pergunta que ele faz, mas é claro, a resposta que ele tem, com certeza, tu és. Tu és de eternidade a eternidade. Com certeza, Abacuque, como profeta de Deus, conhecia Deus, tinha intimidade com esse Deus, sabia quem é o Deus o qual ele servia. Isso eu não tenho dúvida. Porque como ser humano, seja você profeta, seja sacerdote, sacerdotisa, profetiza do Senhor, sabe? Como ser humano, todos nós temos momentos assim, de questionarmos a Deus, de nos colocarmos diante de Deus e fazer como Abacuque fez. Até quando, Senhor? Por que é que o Senhor não pesa a mão? Por que é que o Senhor não faz acontecer? Por que é que o Senhor não dá um basta em tudo que está aí? Até quando? Sabe? Mas Abacuque, ele está dizendo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? E a resposta que ele tem para ele mesmo é sim. E a resposta que nós precisamos ter é sim. Ele é de eternidade, ele é santo. E olha o que é que ele diz, não morreremos. Gente, olha a certeza desse profeta. Será que você tem essa mesma certeza? Diante de tudo que nós estamos vivenciando? Será que você tem a mesma convicção que esse profeta tinha? Mesmo clamando, mesmo dizendo até quando, Senhor? Sabe, mesmo muitas vezes se expressando de uma forma que parecia, dava a entender de que Deus ele estava totalmente paralisado, sem fazer nada, sem olhar o pecado do povo, sem tomar uma decisão. Mas aquele homem sabia no Deus o qual ele servia, ele confiava nesse Deus. E ele vai dizer, não morreremos. Eu espero que você diga isso, sabe? Eu espero que você tenha essa convicção. Porque assim, vou confessar uma coisa para vocês, mesmo morrendo, nós não morreremos. Porque nós vamos ressurgir. A palavra de Deus diz que quando Lázaro estava morto, e suas irmãs foram até Jesus Cristo, e por incrível que pareça, ao mandar chamá-lo, Jesus, ele passa 4 dias ainda para chegar até o local. E da mesma forma, Marta e Maria ficaram ali, não é possível. Nós precisamos de socorro e Jesus não chega. Né? Nós hoje estamos assim, né? Nós precisamos de socorro e parece que Deus não nos ouve. Nada acontece. Não, ele vai chegar. E a Bíblia diz que ele chegando para aquelas mulheres ali, desesperadas, chorosas, porque o seu irmão Lázaro estava morto. E ele disse assim, não, Lázaro só dorme. E elas diziam assim, nós sabemos, Senhor, que ele vai ressurgir no último dia. A certeza que nós temos é que não morreremos, sabe? Porque um dia nós ressurgiremos, nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Claro que essa carne fica, esse corpo ele fica, mas o nosso espírito volta a Deus que nos deu, o que é o mais importante. E quando vivemos com essa expectativa e quando cremos dessa forma, a vida se torna mais fácil de ser vivida. Porque morrendo ou vivendo, como o apóstolo Paulo nos ensina, somos do Senhor. Se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos para Ele. A palavra de Deus em Colossenses diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Nós já ressuscitamos com Cristo. O Espírito de Deus já nos vivificou. Então não há mais morte. A morte física, essa vai acontecer. Porque a todos os homens está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Mas ressuscitaremos. Não morreremos. O texto continua dizendo, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Olha o reconhecimento de Abacuque. Abacuque está dizendo, Senhor, o Senhor pegou os caldeus para usar de disciplina. O instrumento de Deus para disciplinar aquele povo foram os caldeus. E qual o instrumento de Deus para nos disciplinar nos dias de hoje, gente?
é o Covid-19. Olhe por esse ângulo. Olhe para tudo que está acontecendo com a visão de Deus. Nunca com a sua visão, nunca com a minha visão. Porque homens como Abacuque, homens como Abraão, homens como Daniel e tantos outros passaram por momentos terríveis da sua vida, mas sempre confiando nesse Deus. Sempre sabendo que esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem as suas instrumentalidades para nos curar, e que muitas vezes não gostamos disso, mas ele sempre faz o melhor pela nossa vida. Olha o capítulo 2 agora, eu quero finalizar a minha palavra. No capítulo 2, nós já vimos aqui o clamor do profeta, nós vimos o reconhecimento do profeta, e agora nós vamos ver a posição do profeta. Qual a atitude que o profeta toma diante de tudo o que está acontecendo? Ele clama e é como se Deus não ouvisse. Mas ele obtém uma resposta de Deus e Deus vai dizer: eu estou agindo. Mesmo em meio à pandemia, eu estou agindo. Creia assim. E o profeta reconhece que tudo o que está acontecendo é porque Deus está fazendo acontecer. É porque Deus está permitindo acontecer. É porque Ele vai usar esse momento para nos abençoar, para nos aperfeiçoar, para nos edificar, para nos fortalecer, para que juntos nós possamos entender que a nossa vida pertence a Ele, Deus. A vida de cada ser humano pertence a Ele, Deus. Mas olha a posição, olha a atitude agora do profeta diante da resposta de Deus. Primeiro ele reconhece que tudo que está acontecendo é porque Deus está usando para disciplinar o seu povo. Agora no capítulo 2 ele vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha a posição do profeta. Lembra-se de Jesus Cristo quando ele diz assim: orai e vigiai para que não entrei em tentação. Jesus Cristo, ele nos ordena sempre orar, vigiar o tempo todo, para que a gente não entre em tentação, para que a gente não perca a visão de Deus. As coisas que acontecem nesse mundo e o que tem acontecido especialmente nesse mundo, muitas vezes, se nós não estivermos olhando com o olhar de Deus para tudo que está acontecendo, nós vamos nos desviar. Nós vamos colocar a culpa em A, em B, em C, e não vamos reconhecer como o profeta Abacuque reconheceu, que tudo está sendo feito para disciplinar o povo de Deus principalmente, e para fazer com que o homem ímpio ele se quebrante diante desse Deus em momentos tão difíceis, para que o homem ímpio ele também reconheça esse Deus. Então o profeta ele diz: eu me colocarei na torre de vigia. Oração, meu amado irmão, oração. Eu sei que tem pessoas que não tinham vida de oração, passaram a ter vida de oração. Eu sei que tem pessoas que não tinham vida devocional, passavam a ter vida devocional. Eu sei que tem pessoas que não liam a Bíblia. Na realidade, até liam, mas não estudavam a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: passaram a estudar a palavra de Deus. E como é bom isso acontecer, sabe? Eu sei que tem pessoas que desprezavam os cultos nos templos. Eu sei que tem pessoas que, dia de hoje, principalmente quarta-feira, em vez de estar na igreja cultuando a Deus, estava em sua casa, assistindo uma novela, assistindo um filme, outra coisa qualquer. Mas como está bom esse momento, porque eu vejo pessoas com saudade da igreja, com saudade da comunhão que nós tínhamos, de estarmos ali juntos, abraçados, um batendo no ombro do outro, um abraçando o outro, pegando na mão do outro, cheirando um cangote do outro, sabe? Olha como isso nos trouxe um despertamento.
E é claro, eu espero que esse despertamento continue, mesmo passando tudo isso, mas que possamos tirar lições, assim como Abacuque tirou lições. A nossa posição como homens de Deus e mulheres de Deus é na torre de vigia, porque o perigo é iminente. Meus amados irmãos, sabe uma das coisas que está me deixando mais tristes? É porque tem muitas pessoas morrendo, pessoas que não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Tem pastores morrendo de Covid. Se eu não me engano, foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, não me lembro onde. Mas um pastor que brincou com o Covid-19, disse que o Covid-19, sabe, não era nada. Esse pastor, ele foi acometido da doença e ele veio a óbito. Um homem de Deus, pelo que eu sei, uma pessoa que pregava em algum lugar e ele foi nesse lugar justamente pregar através da música, mas que infelizmente subestimou o vírus e faleceu, morreu. Mas é claro, esse pastor, ele foi para o céu, para a glória. Se ele está em plena comunhão com Deus, ele está na glória. Mas a tristeza é quantas e quantas pessoas estão morrendo por conta do Covid-19, estão indo para o inferno, porque não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. É claro que uma grande parte, eu creio que a maioria deles, tiveram oportunidades de ouvir acerca de Cristo. Mas, meus amados irmãos, precisamos, assim como o profeta Abacuque, nos posicionar, orar por essa nação, orar pelos nossos governantes, orar principalmente pela igreja do Senhor. Irmão Gilson, hoje ele ligou para mim e ele disse: pastor, estou preocupado com vocês aí no Brasil. O irmão Gilson está na Suíça ali, eu já falei, vivendo com pessoas o tempo todo ao seu lado ali, com Covid-19. Mas o irmão Gilson, ele liga e ele pede oração pela família, ele pede oração pelos seus familiares, pela Suíça ali onde ele mora, e ele está se preocupando conosco, porque ele está sabendo que os casos aqui no Brasil, Itabuna principalmente, estão aumentando. E eu tenho dito a ele: meu irmão, fique em paz, porque Deus é conosco, sabe? Mas o irmão Gilson, ele tem orado, e você deve estar orando. Nós precisamos estar nessa torre de vigia, orando em todo o tempo, vigiando em todo o tempo, e que não venhamos desfalecer jamais. A segunda coisa que a gente vê no posicionamento do profeta, depois da resposta de Deus e do reconhecimento dele, e saber que é Deus quem estava realizando tal obra, é que ele vai dizer aqui, no versículo 2, ele vai dizer: o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda não está para cumprir-se no tempo determinado. Espera, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que é que significa isso, meus amados irmãos, para os nossos dias? O desejo de Deus para o profeta Abacuque era que ele pudesse transmitir aquilo que Deus estava querendo falar à nação de Judá, à nação dos babilônios, a todos. O desejo de Deus era para que Abacuque pudesse, fazer um outdoor, um letreiro bem grande, com a visão, com a mensagem que ele estava recebendo de Deus, para que todos aqueles que passassem pudessem contemplar aquela mensagem. E hoje, o que é que Deus quer de cada um de nós hoje? O que Deus quer, meus amados irmãos, é o mesmo que ele queria para Abacuque. Era o mesmo que ele queria para Abraão, para Moisés, para os discípulos, para Paulo, Pedro. É o mesmo que ele quer para nós. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Talvez você possa estar sem sair de sua casa,
Mas existe uma ferramenta poderosa a qual nós estamos utilizando agora. A tecnologia que está em nossas mãos. É um grupo de WhatsApp que você tem, é o Instagram, é Facebook. Use essa ferramenta para falar desse Jesus. Escreve, mostra. Só não fica postando, meus amados irmãos, mensagem de pessoas espíritas, mensagem de pessoas assim ou assado, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Prega a palavra. Pega um versículo bíblico aí e coloca de mensagem. Mostra às pessoas. Assim como Abacuque tinha que fazer, nós temos que fazer nos dias de hoje. Nós precisamos clamar, porque esse é o desejo de Deus. Deus, Ele quer nos usar. Ele quer fazer com que eu e você possamos ser instrumento nas mãos dele, mas instrumento de vida, não de morte. Então nós precisamos nos posicionar orando em todo o tempo. E nós precisamos nos posicionar pregando o Evangelho de Cristo. Sabe? Primeiro começar da nossa vida. As pessoas têm que olhar para a minha vida e saber que eu sou de Deus. Que eu sou um crente em Jesus. Que eu sou uma testemunha viva do Evangelho. E nós precisamos usar essa palavra. Nós precisamos distribuir essa palavra. Hoje eu ouvi uma reportagem falando que na China, mais uma vez, eles estão até proibindo, né, pastores, líderes, grupos, divulgarem os cultos em redes como as nossas aqui, em lives como a nossa. Então lá está terminantemente proibido de fazer isso. Olha o privilégio que nós temos, sabe? E precisamos usar desse privilégio. Precisamos usar dessa tecnologia. Precisamos, ao encontrar uma pessoa na rua, dizer: olha, Jesus está voltando. Porque tudo que está se passando é porque Jesus está voltando. E Abacuque, eu gostaria de concluir o versículo 4, onde ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Mais uma vez aqui ele vai se utilizar da figura do soberbo, do ímpio, do perverso. A ação dessas pessoas, de tais homens, como nós vimos lá, Paulo escrevendo a Timóteo, o que aconteceria nos últimos dias e o que realmente está acontecendo. Homens arrogantes, prepotentes, nações assim. E nós precisamos entender que essas pessoas, o caminho delas não são retos. Muitas vezes nós achamos que as pessoas estão aí preocupadas conosco. Preocupada com a humanidade, preocupada em não se perder vida, sabe? Mas muitas vezes, meus amados irmãos, o que realmente nós percebemos é que cada pessoa está preocupada consigo mesmo. Cada pessoa está preocupada, sabe, com os seus negócios. Então nós precisamos entender isso. Até mesmo pastores, até mesmo pessoas que estão na igreja, não estão preocupadas com o rebanho. Estão preocupadas com o que pode tirar do rebanho. Então a palavra de Deus, ela é muito clara. O perfil do perverso, do ímpio, do homem que não teme a Deus é um. O perfil do homem que teme a Deus, da mulher que teme a Deus, do justo, é outro. E Abacuque ele vai dizer, finalizando, ele diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Aconteça o que aconteça, gente, os dias são difíceis, são. Nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé não é você não tomar os cuidados devidos. E viver pela fé não significa, sabe, ter pessoas mesmo, o que mais nós ouvimos nesses dias, e ouvimos na mídia, né? O pastor fechou a igreja, é porque não tem fé. Não! Se a gente fechou a igreja é porque a gente tem fé. E a gente sabe que Deus ele vai prover todas as coisas. É por isso. A prudência, ela deve caminhar junto com a fé que nós temos. E é por isso que nós respeitamos as autoridades. É por isso que nós, sabe, ajudamos aqueles que mais precisam de ajuda.
Então o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Momentos difíceis, nós vamos saber quem é quem agora. Amanhã ou depois, a igreja ela vai retornar, o templo vai voltar a ser aberto. E aí nós vamos ver quem cresceu ou quem permaneceu no anico. Aí nós vamos ver quem realmente teve fé e continuou com a sua fé firmada no Senhor. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Nós esperamos que tudo isso passe. Ou não? Eu espero cada manhã que tudo isso tenha passado. Mas nós não sabemos quando vai passar. E é por isso no Senhor. Diante das dificuldades, diante das pandemias, diante dos Covid-19, diante, sabe, do desemprego, diante do colapso econômico que talvez tenhamos, talvez não, é quase certo que tenhamos. Nós precisamos viver por fé. Nós temos alguns irmãos preocupados e eu tenho também me preocupado. Esperar pela sua fé. Nós vamos sobreviver porque somos fiéis a Deus. Assim como Abacuque, não morreremos. Não vamos desfalecer. Porque existe um Deus que ele se utiliza de meios para nos disciplinar. Existe um Deus que se utiliza de meios, ainda que esses meios possam doer, nos fazer sofrer, mas são meios perfeitos, são meios maravilhosos para que possamos crescer e juntos caminharmos para o céu de glória que nos aguarda. O versículo 5 diz assim, repito: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contado. Eu quero que os irmãos e irmãs guardem esse versículo especialmente no seu coração. Nós precisamos nos maravilhar. Nós precisamos, amados irmãos, saber que o nosso Deus está fazendo algo grandioso, a começar na nossa vida e na vida de toda a humanidade. Eles têm que se dobrar. O versículo diz: todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus, pois, nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que nós juntos possamos contemplar a cada dia a glória do Senhor. Porque o que está preparado para cada um de nós é bem melhor do que tudo isso aqui. Não existe coisa melhor, não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Nada existe melhor que isso. Amém? Eu gostaria de, nesse momento, orar. E algumas pessoas pediram oração, meus amados irmãos e irmãs. A irmã Neide pede oração, a irmã Neide lá do São Caetano, pela sua família, inclusive Elaine, né, está aniversariando hoje, né, irmã Neide? Deus abençoe a vida dela. Nós vamos estar orando. A irmã Ruth também pede oração pela sua família, a irmã Sara também. E é claro, nós vamos orar pela família de todos. Vamos orar pela saúde da irmã Terezinha, que ainda continua sentindo algumas dores. A irmã Estefânia pede também para orar pelos médicos, cientistas, né, que estão trabalhando aí, gente, para se achar uma vacina
uma cura para a Covid-19, né? Nós temos visto aí algumas medicações que realmente assim em algum momento faz um efeito positivo, mas é claro, ainda não existe uma vacina para enfrentar esse momento. Mas a nossa oração é para que esses homens e mulheres aí que estão trabalhando nessa cura possa fazer isso o mais rápido possível, que Deus dê sabedoria a cada um deles. Eu quero também aqui orar pelo pedido de Samuel, né, para que Deus abrevie esse momento de Covid-19. O nosso irmão Samuel aí, ele até pedindo para voltar para a escola, ele tá, né, já não aguenta mais a quarentena. E a irmã, a Kelly, né, a mãe do nosso irmão Davi, ela pediu por Letícia e Patrícia, né, que Letícia está com Covid-19, não aqui em Itabuna, mas em outro local. Era para ter orado no domingo, eu não orei, mas vamos orar agora. E oração pela Vânia, a irmã do nosso irmão Rai. A nossa irmã Jo está de pé, tá bem, graças a Deus, certo? Quero agradecer também pela vida de Gideão, o tio de Cláudia, lembra-se? Nós oramos, teve alta no dia de hoje, então nós louvamos a Deus por isso. O irmão Gilson pede para que vocês continuem orando pela família dele. E orar pela nossa irmã Verônica. Irmã Verônica, gente, avisou no dia de ontem que vai ter Cecília no sábado. Nascimento de Cecília marcado para o sábado, é claro, com a permissão do Senhor. Que os irmãos estejam orando nesse momento pela vida da irmã Verônica, para que o parto possa ser bem sucedido e Cecília, a irmã Verônica, possa estar em casa o mais rápido possível. E orar pela vida da irmã Tereza Novaes de Birataia, a mãe da nossa irmã Tâmara, que completa hoje 82 anos de vida. Parabéns, irmã Tereza Novaes. A irmã é bênção em minha vida, sua família, pessoas queridas aí de Birataia,